Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Meu nome é Victor Queiroz e sou professor. Nessa aula aqui a gente vai dar uma olhada, uma revisada, em do e does. Para que existe um, para que existe o outro, para fazer pergunta, para fazer negativa, né? Você chegou nessa parte no seu curso de inglês e está se embolando na hora de usar. E quando é afirmativa, não precisa usar, o que acontece? Bom, vamos dar uma olhada aqui primeiro. Vamos ver como funciona as frases na afirmativa, tá? Se você chegou no do e does, significa que você já parou de olhar o verb to be. O verb to be ainda vai continuar aparecendo para você ao longo dos seus anos de estudo, ele sempre vai estar lá. Só que quando a gente usa outros verbos que não são verb to be, o verb to be é independente, mas estudar, comer, correr, dormir, etc. Todos os outros verbos que não são verb to be, a gente precisa de uma ajuda, de um auxiliar, tá? Então vamos dar uma olhada aqui o que acontece na afirmativa. Então a gente tem aqui alguns exemplos, como por exemplo, I study English. Eu estudo inglês. She studies English. Eu estudo, ela estuda. O que aconteceu aqui? No ela, no she, a gente tem uma mudança no verbo na afirmativa, tá? Ou, por exemplo, o segundo par de exemplos aqui. You work a lot, he works a lot. Você trabalha muito, ele trabalha muito. O S aparece ali no work, o S aparece ali no study, pro she. E o que ele está fazendo? Esse S significa alguma coisa? Esse S não muda nada no sentido do verbo em si, tá? Ele só está indicando que esse verbo, na verdade, responde a um he, she ou it, tá? Então, quando a gente tem na posição de sujeito he, she, it, a gente vai ter essa mudança no verbo. Então, o fato de eu estar utilizando study ou o fato de estar utilizando studies, na verdade, mais tem a ver com realmente o sujeito. Não muda o significado do verbo. Então, eu tenho que botar esse S, esse ES no verbo só porque é um he and she? Isso, tá? Vamos ver mais alguns pares de exemplo aqui. A gente tem, por exemplo, I go to school. Eu vou para a escola. She goes to school. Ela vai à escola. Ou seja, o mesmo verbo ir, na mesma posição, mas quando a gente está com she goes to school, tá? Ou, por exemplo, you read books. Você ou vocês leem livros. Agora, como vai para o he reads books. Ele lê livros. Então, you read, he reads. Você lê, ele lê. Agora, só porque é um he tem que botar um S, tá? Então, esse S aqui no verbo não tem a ver com plural, tá? O verbo a gente não vai se preocupar com relação a verbo está no singular, verbo está no plural. No inglês não tem essa preocupação, tá? A gente tem que lembrar que he, she, it, tá? A gente vai colocar o S ali no verbo na afirmativa, tá? Beleza, Vitor. Agora eu sei que nem tudo no inglês vai ser focado em afirmativa. Às vezes você vai ter pergunta, às vezes você vai ter negativas. E a gente vai ter questions and negatives, naturalmente. Vamos ver o que a gente tem. A gente tem os seguintes auxiliares, do e does, que inclusive estão no título do nosso livro, do nosso vídeo. Então, olha só, do e does são utilizados para fazer como auxiliar. Auxiliar como assim? Eles nos auxiliam a fazer uma pergunta ou uma negação, tá? Então, a gente vai botar o do e o does quando a frase for question, pergunta, quando for negative, uma negação. I, you, we, they, a gente vai usar o do. He, she, it usa does. E repara só como parece que acompanha o raciocínio da afirmativa, né? No afirmativa, he, she, it mudam o verbo. I study, she studies. I go, he goes. Agora, no auxiliar também acompanha essa mudança. I, you, we, they do. He, she, it does. E olha só como é que fica essa mudança utilizando os auxiliares. Olha só, a gente tem o primeiro par de exemplos na pergunta. Do you study English? Does she study English?
Ele aparece aqui, ó, o do aparece aqui, e o does aparece aqui só para fazer pergunta. Se vocês repararem, não mudou nada na estrutura da frase, né? Digamos assim, falando assim basicamente, ó. You study, você estuda inglês. She study English, ela estuda inglês. Opa, mas tem uma pequena mudança aqui. No she, não era para mudar o verbo? Na afirmativa. Como assim, Vitor? Na afirmativa. Porque nas perguntas e nas negações, nas negativas, não precisa mudar o verbo com he, she, it. Por quê? Porque a mudança já está aqui no auxiliar. Ó, do you study English? Does she study English? Você já colocou o auxiliar, não precisa mudar o verbo, tá? Então aquela mudança que a gente viu anteriormente, aqui ó, é só na afirmativa, tá? I go, she goes. You read, he reads, ok? Aí a gente continuando aqui. Do you study? Você estuda? Does she study? Ela estuda? Aí é uma pergunta. E na negativa, né, fazendo uma negação, olha aqui como é que fica. Ó, you study English. Você estuda. You don't study English. Colocando antes do verbo. You don't study English. Você não estuda inglês. She study. She doesn't study English. Mais uma vez. Apareceu o nosso auxiliar doesn't aqui, não precisa mudar o verbo no he, she, it, tá? Então a gente vai lembrar disso, gente. Vamos lembrar que o do e o does, eles são chamados de auxiliares porque eles nos auxiliam, eles estão aqui para ajudar a gente. Eles nos ajudam a fazer a pergunta, nos ajudam a fazer a negação, tá? E na afirmativa a gente tem que mudar o verbo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um comentário aqui, tá? Um comentário bacana, inclusive uma sugestão de vídeo, alguma coisa, uma matéria que você precisa estudar, beleza? Grande abraço a todos, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com mais alguém e se inscrever no canal, beleza? Grande abraço a todos, até a próxima e valeu!